que, bom, o ideal bom, primeiro ideal, o patriotismo da Amílcar Cabral, o nacionalismo, existe, e Cabo Verde os cabo-verdianos normalmente são indivíduos que gostam da sua terra, portanto, que gostam do seu país, portanto, isso existe, portanto, uma certa consciência nacional que é forte. Há o ideal da resistência, que também faz parte da natureza do cabo-verdiano, creio eu. Né? O cabo-verdiano, ao longo de séculos, portanto, tem sofrido com as secas, com a imigração, com a fome, e se criou um povo que resiste, que aprendeu a resistir. Bom, há o ideal de igualdade, há o ideal da fraternidade, mas da justiça social. Esses ideais estão presentes. Podiam estar mais presentes ou menos presentes, mas existem, não é? Como eu disse, não são todos que emprestam ou que assumem esses ideais, mas estão presentes. Agora, o que eu acho é que Amílcar Cabral deu um exemplo. Não é? Eu disse que ele deixou-nos um legado que é um legado histórico, porque ele foi o principal obreiro da independência de dois países. Foi ele o precursor do nacionalismo cabo-verdiano, porque antes não se falava de nacionalismo. Foi Cabral, a meu ver, a primeira pessoa que falou de nacionalismo mesmo. Não é? Ele deixou um legado teórico importante que os estudiosos, os universitários, existe uma cátedra Amílcar Cabral agora aqui em Cabo Verde, justamente para estudar essas questões, mas o legado teórico de Amílcar Cabral é estudado em vários países e celebrado em vários países. Mas o principal legado, a meu ver, que ele deixou é o exemplo da sua própria vida. Ele de facto teve uma vida que deve constituir um motivo de orgulho para todos os cabo-verdianos, a sua entrega, o seu espírito de sacrifício, a forma inteligente como ele se dedicou a construir, digamos, a lutar pela independência da Guiné e de Cabo Verde. Mas, sobretudo, digamos, o exemplo que nos deixou, o Cabral, vê-se pelos seus escritos, por exemplo, ele era muito ligado à família, ele gostava muito da sua mãe, e ele, várias vezes, nos seus escritos, faz referência à sua mãe. Portanto, esse amor, essa relação familiar, é algo que precisa mais existir aqui em Cabo Verde, se calhar, é algo que tem que ser mais cultivado em Cabo Verde. Não é? E o seu exemplo de espírito de luta, de resistência, de sacrifício, é um exemplo o exemplo da sua própria vida é o seu principal legado, que a nossa juventude pode perfeitamente, de facto, ver e analisar e ajudar isso, talvez, nas suas opções. Não é? Que não podemos continuar a pensar em progresso, em desenvolvimento, em melhoria das condições de vida da nossa população se não dermos história. Eu não acredito num futuro sem conhecimento do passado. Não acredito que podemos construir um futuro sem conhecimento do passado. Isso todos os filósofos dirão-te isso, que se leres, todos os historiadores dizem isso, e todos os políticos, grandes políticos do mundo sabem isso. Se fores aos Estados Unidos e começam a ensinar às crianças a história desde o berço, logo põe a bandeirinha e a fotografia do Lincoln, não é? A França, a mesma coisa. Em Portugal, o meu filho, a primeira canção que soube era sobre o Dom Henrique, não é? Porque pus num jardim de infância, a primeira canção que lhe ensinaram era a espada lá do Dom Henrique. Aqui não. Aqui os nossos alunos chegam à universidade sem conhecer
pedaço da história de Cabo Verde. Não estou a falar da luta, nem estou a falar de Cabral. Se não querem, paciência, esqueçam. Mas sobre a história de Cabo Verde. Quer dizer, nada, absolutamente nada. Depende da boa vontade do professor, porque nós, no nosso currículo, agora não sei, parece que ia haver novos currículos no liceu, mas no antigo currículo do liceu, ou se ainda devem ser ainda os mesmos, nós tínhamos cultura cabo-verdiana. Eu nunca entendi como é que nós damos cultura sem dar história, não é? Porque, como tu sabes, cultura é o ramo da história, a cultura nasce da história. Se tu tens crioulo, é porque houve uma história que fez com que houvesse língua crioula. Se tens o batuque, é porque houve uma história que fez com que houvesse o batuque. Se tens coladeira, é porque também houve uma história que criou o ambiente para haver coladeira. Quer dizer, não existe cultura sem a história. A cultura é o filho da história, não é? É um dos filhos da história. Então, mas tu dás cultura cabo-verdiana e não dás história. E por isso depende do professor. Se o professor for uma pessoa que se interessa em história, dá história. Se não se interessa, não dá. Dá os claridosos, dá o batuque, dá o que lhe der na gana. Não é? Compreendes? Por isso, tu chegas à universidade com alunos que vão fazer direito e que não sabem nada sobre história. Absolutamente nada. Eu não entendo como é que uma pessoa pode ser um bom jurista, um bom juiz, se não conhece a história. Porque tu, para conheceres a população, para poder julgar uma população, para poderes entender uma população, tens que conhecer a história. Há uma coisa que o Aristides Pereira me disse uma vez, e eu acho que foi um desabafo que ele me disse, e eu tenho, às vezes dou-lhe razão. Ele disse que quando o PAIGC chegou a Cabo Verde, não conhecia a história. Não conhecia o cabo-verdiano. Tinha uma ideia idílica do cabo-verdiano. Não, porque saíram daqui muitos jovens, não é? E não conheciam a realidade cabo-verdiana. E vieram cá com uma ideia idílica de Cabo Verde. Quando a realidade foi muito diferente, não é? E para tu conheceres, poderes dar os passos necessários em política, tu tens que saber história. E nós aqui não damos história, não sei porquê, não damos história. Mas isso é uma decisão política. Eu pensava que com o PAIGC, no PAICB no poder, isso ia mudar, mas não mudou. Acho que há um interesse da nossa elite em não dar história. Só me parece isso, que há um interesse da nossa elite em não dar história, porque é controverso, de certa maneira, a verdadeira história cabo-verdiana é controversa, há muita gente que não aceita. Quando nós dizemos que fomos uma sociedade de base escravocrata, não é? Há muita gente que renega. Isso até hoje. Quando é a realidade pura e simples. Fomos a primeira sociedade escravocrata da era moderna e do Atlântico. Isso não há dúvida nenhuma, nem toda a documentação prova isso. Em 1966, Cabral decidiu criar a Rádio Libertação. E em 1966 fui para a União Soviética fazer um estágio de rádio, eu mais 3 camaradas de Guiné. Estivemos lá uns 6 meses, depois voltamos. Eles ofereceram-nos um emissor, que era mais ou menos assim, deste tamanho, um emissor pequeno, que era um emissor de campanha. Pensavam eles que nós íamos fazer emissões nas cenas de combate,
no centro da luta. Mas Cabral nunca quis isso, nunca quis arriscar-nos por causa da aviação, porque era muito fácil para a aviação detectar onde é que estávamos. Então nunca fizemos emissões no interior da Guiné. As emissões eram feitas em Conakry. Começamos com emissões experimentais, com este emissor soviético que era muito fraco, que não dava, não chegava à Guiné, Bissau, e então fazíamos só tipo assim, palavras de ordem, a incentivar os jovens a integrarem a luta, a dizer porque é que estávamos nisso, e esse tipo de coisa. E um bocado de música. Música de Cabo Verde só tínhamos um disco, naquela altura era disco, que era aquela morna lua, que era essa música que a gente punha e intercalava com palavras de ordem. Também não deu resultado. Depois, entretanto, em 1969, creio, Cabral foi à Suécia, no tempo do Olof Palme, que era um progressista, era amigo dele, que nos ofereceram então, nessa altura, um emissor completo com um estúdio. Num caminhão grande, mas um estúdio bom, moderno, o mais moderno daquela época. E a partir desse emissor começamos a transmitir e começamos a receber informações de que nos ouviam na Guiné, aqui em Cabo Verde. Algumas pessoas nos ouviram e então começamos a preparar programas a sério para transmitir. Cabral dava muita importância à rádio, porque dizia que a rádio era o canhão de boca da nossa luta. E tínhamos programas variados. Os programas eram todos os dias, das 7h15 às 9 da manhã. E esses mesmos programas cópias desses mesmos programas eram transmitidos pela Rádio Conakry e também enviados para Dakar, para serem emitidos em Dakar. De modo que muita gente nos ouvia, se não diretamente de nós, de Dakar, pelo menos. Mas recebemos cartas até da Suécia e da Holanda a dizer que nos ouviram. Trabalhei sempre na informação, depois, posteriormente, trabalhava também no PAIGC Atualité, que era uma brochura, um desdobrável, se quiser, que relatava realmente o dia-a-dia do avanço da luta armada e libertação nacional, sobretudo a reconstrução das zonas libertadas, porque aqui eu gostaria de frisar uma coisa que também me marcou imenso, é que Cabral não se preocupou apenas em libertar o território nacional. À medida que realmente nós íamos avançando, os nossos camaradas, os nossos guerrilheiros iam avançando com a libertação no território, ele ia pondo de pé aquilo que seria mais tarde a República da Guiné-Bissau. E foi criando as bases, digamos assim, de um futuro Estado da Guiné-Bissau. E isso eu acho que foi um grande mérito também que ele teve. Foi criando os armazéns do povo, foi criando os dispensários, as escolas, os hospitais de campanha,
etc, etc, para criar realmente as bases de um futuro Estado que, quando se vê a proclamar a independência, realmente muita coisa já estava organizada. O partido tinha a Rádio Libertação, que era uma arma extremamente influente, mesmo para as tropas portuguesas. Ouvir realmente a nossa rádio dizer que na frente, no São Domingos, Sambuia, vários foram mortos, não sei quantos soldados, não sei o quê, desmoralizava os outros que estavam noutras frentes. Eu acho que a rádio foi uma das armas bastante eficientes, não só na mobilização das populações, como também na desmobilização ou na desmoralização das tropas, que às tantas, à partida nem sequer, quando eles iam para o ultramar, digamos assim, como diziam, nem sequer sabiam o que é que iam defender, que eles não conheciam, quer dizer, não tinham motivação, eles iam porque eram carne para canhão que Salazar mandava para as frentes, em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, de modo que eles não tinham outra alternativa, aqueles que conseguiam fugir, sim senhora, aqueles que não conseguiam fugir a essa máquina infernal montada pelo regime salazarista, tinha que ir cumprir e muitas vezes ficavam no terreno. De modo que eu penso que a Rádio Libertação exerceu um papel realmente preponderante no avanço e desenvolvimento da nossa luta armada de libertação nacional. Tínhamos possibilidades, em termos materiais, para responder, no mínimo, às exigências que tínhamos para assistir aos nossos feridos. Materiais e medicamentos fornecidos, quer por países que nos ajudavam, como a Jugoslávia, a União Soviética, a Alemanha, etc., e por organizações solidárias ou de solidariedade de países ocidentais. Portanto, aliados de Portugal, mas havia grupos que eram solidários das lutas de libertação. Era assim que, na Guiné-Conakry, nós chegamos a receber, todas as semanas, sangue colhido nos hospitais franceses por médicos que eram nossos amigos, que nos enviavam sangue para nós utilizarmos nos nossos hospitais do leste e do sul da Guiné. Quem diz sangue, diz medicamento, diz instrumentos cirúrgicos, etc, etc. Ao lado disso, havia as tais ajudazinhas de grupos pequeninos, de voluntários que andavam de porta a porta a pedir medicamentos, os tais que nos davam metades de frascos comprimidos, metades de bisnagas de pomada, etc., que nós recebíamos e que éramos obrigados a selecionar para mandarmos para o interior nos kits, ou melhor, sacos de medicamentos e outros produtos que nós mandávamos para os socorristas que utilizavam isso nos seus primeiros socorros em caso de feridos ou de doentes. No interior do país tínhamos os tais cubanos organizados em hospitais de frente. Hospitais de frente que eu depois poderei mostrar-lhe, no fim disto, se tiver tempo, algumas fotografias, hospitais de frente em que eram feitos de cabanas, de palha, em que se faziam operações em cima de mesas feitas de troncos de árvores, a céu aberto. Nós temos fotografias disso, que eu poderei mostrar-lhe também. Aí, portanto, no interior, no exterior nós tínhamos um centro de acolhimento na fronteira norte da Guiné-Bissau com o Senegal, e tínhamos 2 hospitais de retaguarda, fronteira leste e fronteira sul, entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry. E no interior tínhamos hospitais de campanha, que eram desse género, em que atuavam, sobretudo, cirurgiões cubanos.
e enfermeiros nossos, socorristas nossos, formados, uns no interior mesmo, por cursos rápidos, outros formados quer na Alemanha, quer na União Soviética. Mas também é um fator de cultura. É um ato de cultura porque os povos colonizados têm uma cultura diferente da cultura do colonizador. E, se assim é, isso marca a diferença. Então, é a característica principal para marcar a diferença ou marcar as diferenças. É um fator de cultura, porque através da luta à libertação nacional, os combatentes, as pessoas podiam também melhorar a sua cultura, fazer progredir a sua cultura, porque se vai confrontar-se com situações que desconhecia e vai confrontar-se com o seguinte. Já Amílcar Cabral dizia uma coisa que eu acho interessante, porque ele analisava bem, era, para além de ser o líder, mas também era um estudioso da luta à libertação nacional, acompanhado. Então dizia que a maior violência cometida contra os nossos povos, que dizia, o nosso povo, assim se referia, é a violência cultural. Por que a violência cultural? Porque cada civilização tem os seus valores sagrados, tem os seus lugares sagrados. Às vezes, as pessoas eram obrigadas a violar os seus lugares sagrados, onde tinham os seus deuses, onde tinham as suas referências. De modo que, nesse aspecto, havia uma violência cultural. Chamando psicológico, se quiserem. Primeiro aspecto. Então, a luta servia para ultrapassar certos valores e para ultrapassar certos comportamentos. Portanto, era um fator de cultura e de transformação. Agora, convenhamos uma outra coisa. Nós fomos colonizados. E a colonização também tem como elemento a opressão cultural, a imposição dos valores do colonizador, não só dos seus valores religiosos, por dizer, mas valores no sentido de nos dizer que é a ele que compete mandar e decidir, no sentido de nos transmitir a ideia de inferioridade em relação a ele. Ele é que tinha o poder, ele é que tinha uma cultura superior, tinha uma religião superior, tinha tudo superior, e nós devíamos submeter-nos a isso. Mas, mais do que isso, havia o sistema da assimilação, o assimilado. Bom, havia o sistema do cidadão e do indígena. Ora, o indígena, o natural, o originário desses países, só seria cidadão se ele adotasse os valores, os hábitos, os costumes e até roupas do colonizador. Portanto, era preciso reagir contra a assimilação ou essas ideias de superioridade e de opressão cultural. Então, era fundamental
que nós nos libertássemos disso, que nos libertássemos de todo tipo de complexo de inferioridade ou de complexo de que o outro é poderoso e nós não podemos ganhar nessa luta. Portanto, é preciso desmontar o sistema de valores, o sistema de ideias, podemos dizer assim, impostos pelo colonizador. A luta de libertação é um ato de cultura, afirmação da cultura nacional, mas também é um ato de desmontagem das imposições do colonizador. E um aspecto importante é o seguinte, é assumir que, apesar da força do colonizador, apesar dos seus meios, apesar de uma partida do início desigual, podíamos ganhar essa luta.